Muito obrigado, muito obrigada. Tudo bem? Maravilhoso? Vamos repetir? Todo dia, toda hora, tudo melhora, aqui e agora, porque sou filho de Deus. Todo dia, toda hora, tudo melhora, aqui e agora, porque sou filho de Deus. Parabéns! Muito obrigado por estarmos juntos e mais em nosso encontro virtual Viva em Harmonia. E se você está gostando dos nossos encontros, dê um like, que isso é muito importante para que esse vídeo, então, possa ser cada vez mais compartilhado e recomendado pelo próprio YouTube. Então, quanto mais likes, mais recomendações nós conseguimos e assim, então, a luz da verdade, da harmonia, vai se espalhando aí nas redes sociais, nos lares de todas as pessoas, ok? Muito obrigado, sua participação é super importante para nós, é uma alegria muito grande, Temos amigos, de norte a sul do Brasil que estão conosco, que eu sei que às vezes não dá para assistir no horário, que é passado toda sexta-feira, mas muitos assistem mais à tarde ou à noite ou em outros dias, então é uma alegria para nós, não importa se você está assistindo no horário determinado ou no seu horário, o importante é que você está assistindo, está conosco, isso nos traz muita alegria mesmo, do fundo do nosso coração. Bom, nós vamos continuar firmes aqui todas as sextas-feiras, e agradeço que vocês continuem divulgando para os seus amigos, familiares, não só o Viva em Harmonia, mas todas as reuniões aí do YouTube da Seitianaye do Brasil. Muito obrigada, muito obrigada. Hoje, então, o tema é Viva em Harmonia com Tratamento Médico. Olha que bacana, A gente poder também estar em harmonia com a sabedoria, não só espiritual, mas a sabedoria material também. É possível vivermos em harmonia, não é? Com essas duas sabedorias, material e espiritual. É possível, sim, viver em harmonia, com a medicina e a espiritualidade. Porque, na verdade, estamos falando do tratamento do corpo que é regido pela mente, não é? E a mente, então, que é estudada aí pela espiritualidade, ela interfere sim no nosso corpo, mas a partir do momento que interferiu no nosso corpo, também a sabedoria material, a sabedoria da medicina, seja qualquer medicina, existem um leque muito grande das medicinas, mas esta sabedoria, juntamente com a espiritual, para curar este corpo que ao mesmo tempo é matéria, é mente e é espírito, mas que tem na sua essência o Filho de Deus, possa então se curar e manifestar plenamente esse Filho de Deus. Então, podemos unir todas as sabedorias para que o Filho de Deus se expresse da melhor forma, também aqui neste mundo físico. Tudo bem? Então, com esse tema a gente vai estudar o livro Por que é Assim, do nosso sagrado mestre Seiichi Taniguchi, nosso segundo supremo presidente da Seitianaye, genro do nosso sagrado mestre fundador Masaharu Taniguchi. Então, nosso professor tão querido Seiichi Taniguchi, ele escreve aqui a partir da página 41,
uma orientação que ele deu de um seminário, numa academia no Japão, onde ele fazia assim, ele gostava de fazer essa sessão de perguntas e respostas, né? E numa dessas sessões de perguntas e respostas, dentro de uma academia da Seicho Noye, né, um senhor fez uma pergunta para o professor Seicho Taniguchi. Gostaria de obter alguns esclarecimentos a respeito de doenças e medicamentos. Na Seicho Noye, quando uma pessoa fica doente, explicam-lhe que a doença não existe e que, por isso, ela desaparece quando se lê a verdade da vida ou as sutras sagradas. Há também a crença popular, bastante antiga, de que a doença se origina na mente. Queria saber se é realmente possível curar uma doença por meio da mudança da atitude mental. Então, é interessante, né, que ele coloca aqui que na Seicho Noye, né, nós explicamos que a doença não existe. Realmente, a doença não existe no sentido de que ela não é criação de Deus. E nós utilizamos o termo existir na Seicho Noye para tudo que se refere à criação de Deus. Ou seja, a doença não foi criada por Deus, portanto, a doença não existe. A morte não foi criada por Deus, portanto, a morte não existe. O pecado não foi criado por Deus, portanto, o pecado não existe. É assim que nós ensinamos na Seicho Noye, não é? Agora, a doença está manifestada, o pecado está manifestado, a morte está manifestada. Então, é exatamente esse termo que nós utilizamos, está manifestado, mas não existe. Sabe por quê? Porque o que existe não desaparece jamais, tá? E o que está manifestado desaparece. O que está manifestado é perene. Então, a doença um dia vai desaparecer. Ainda que você não se cure da sua doença e que ela seja o motivo, né, da sua passagem, né, para o seu retorno ao mundo espiritual, o motivo da morte do seu corpo, né, ainda assim ela não existe, porque ao morrer o corpo, finalmente a doença vai desaparecer. Então, ela é uma manifestação que, infalivelmente, cedo ou tarde, ela vai desaparecer. A morte também, nós falamos que não existe. Por quê? Porque a vida continua. A morte do corpo carnal, que era uma manifestação, tudo bem, ela existe, né? O termo correto ela está manifestada, né? Como algo que a gente acha que existe, tá certo? Mas a morte também não existe, ou seja, a morte também desaparece quando, ao findar este corpo carnal, a alma, né, renasce no mundo espiritual, ou seja, a morte desapareceu. O pecado também não existe. O pecado na Seicho Noye nós falamos que é o encobrimento da nossa natureza divina de Filho de Deus, não é? Então, todo ato, todo pensamento que não está de acordo, né, com a nossa natureza de Filho de Deus é pecado, não é? Mas, quando nós despertamos para a verdade de que nós somos filhos de Deus, o pecado desaparece, ou seja, o encobrimento da nossa natureza divina desaparece. E quando desaparece, né, é que podemos afirmar realmente ele não existe porque ele desapareceu. Enfim, aquela pessoa tristonha, ao descobrir que é uma alegre filha de Deus, manifestou-se alegria. Aquela pessoa que estava doente, ao conscientizar que é filho de Deus, manifestou a saúde. E aquela pessoa que acreditava na morte, ao, né, descobrir que é filha de Deus, ao renascer no plano espiritual, ela se reconhece como vida infinita e eterna de Deus. Ok? Muito bem. Então, aqui ele fala, mas também existe
uma crença popular de que a doença se origina na mente. É uma crença também, né, difundida pela Seitchanayé, tá? De que tudo neste mundo fenomênico tem origem na mente, inclusive a doença. Muito bem. Aí a pergunta dela, né, dela não, é dele, é de um senhor, né? A pergunta desse senhor para o professor Seicho é a seguinte, né? É possível curar uma doença por meio da mudança da atitude mental? Responde o professor Seicho, é possível sim. Em que critério nós devemos buscar para decidir quando recorrer a medicamentos ou uma cirurgia? Olha que interessante. Se é possível, com a mudança da atitude mental, curar a doença, como então a gente definir, né? Qual o momento de só utilizar, né, a mente para a cura da doença, ou qual o momento que a gente realmente deve optar para utilizar medicamentos ou até para, né, ser submetido a uma cirurgia? Aí o professor Seicho responde, isso depende de cada pessoa. Antes de mais nada, é preciso saber o seguinte, quando dizemos que a doença não existe, estamos nos referindo ao mundo da imagem verdadeira, onde todos nós somos perfeitos. No mundo da imagem verdadeira, não somos seres feitos de matéria, isto é, não temos este corpo carnal sujeito a doenças. Consequentemente, não há também substâncias materiais designadas medicamentos. Ou seja, o medicamento é próprio do mundo fenomênico, assim como o corpo carnal é próprio do mundo fenomênico, assim como a doença é própria do mundo fenomênico, não do mundo perfeito criado por Deus, não do reino dos céus, né? Ok? Mas neste mundo fenomênico, nos apresentamos com corpo carnal e às vezes manifestamos doenças. E para curar essas doenças, o mundo fenomênico dispõe daquilo que denominamos medicamentos, ok? Medicamento não é uma substância que existe realmente. É apenas algo que está manifestado temporariamente no mundo fenomênico. E se de um lado acreditarmos que a doença não existe e do outro admitirmos que os médicos, os remédios, etc., existem realmente, acabaremos confusos. Olha, então, né, é para a gente pensar. Então, o medicamento não é a existência verdadeira, por isso ele vai ser eficaz também para aquilo que não é existência verdadeira, que é a doença. Por quê? Porque para o Filho de Deus, que é perfeição absoluta, isento de doença, não precisa de remédio. Para o Filho de Deus não é necessário remédio. O remédio é necessário para a doença. Ok? Então nós temos que ter bem distinto, né, esse entendimento, ok? Então é fundamental a compreensão de que a originária inexistência da doença e a cura da doença manifestada são duas coisas distintas. Aqui está um ponto muito importante. Na verdade, a afirmação de que a doença não existe realmente não se baseia no fato de que a doença é curada ao se acreditar na sua inexistência. Então, não é porque a doença não existe, né? E que basta, então, simplesmente a gente, né, acreditar nessa verdade para que a doença desapareça. Nós temos que acreditar nessa verdade de que a doença não existe, independentemente da doença desaparecer ou não. É o que o professor vai falar aqui, ó.
O importante é acreditar que a doença não existe realmente. Então, o remédio é para curar aquilo que se manifestou devido à minha mente em ilusão, a mente em desarmonia, a mente com raiva, com ressentimento, com ingratidão, é a mente que provoca a doença. A mente preocupada, a mente aflita, é a mente que provoca a doença. O remédio é para tratar esta doença causada pela mente em ilusão. Mas por mais que eu esteja vivendo toda essa situação, eu posso sim afirmar aqui agora de que a doença não existe realmente. Eu sou filho de Deus, isento de doença. Essa é uma verdade eterna. Tá? Essa é uma verdade que nos conduz sempre a uma vida de espiritualidade, a uma vida de fé absoluta. Tá? A doença não existe realmente e isto independe das mudanças para melhor ou para pior que possam ocorrer. É o mesmo que ocorre com o corpo físico. Este não deixa de existir porque se acredita que o corpo não existe. Então eu posso afirmar agora aqui, né? O corpo carnal não existe. Eu tanto posso como afirmo, né? Com certeza absoluta. Esse corpo que vocês estão vivendo, né? Não existe. Né? Por que não existe? Porque é manifestação, é provisório, um dia vai desaparecer. Agora, a filha de Deus que habita esse corpo, esta existe realmente e esta jamais vai desaparecer. Né? Então, não é porque eu posso afirmar agora que o corpo carnal não existe que eu vou desaparecer, não é? Não, são verdades distintas, tá? Muito bem. O físico ou a doença, embora pareçam existir, não existem. Esta é a imagem verdadeira e se refere ao mundo da imagem verdadeira planejado por Deus. Deus planejou a vida eterna, Deus planejou a saúde infinita, tá bom? No mundo presente estão manifestadas as doenças, bem como médicos e remédios. Porém, num certo sentido, podemos dizer que médicos e remédios são manifestações fenomênicas do amor e da misericórdia de Deus. Tudo bem? É assim que a gente vai viver em harmonia com o tratamento médico, partindo do princípio que originariamente eu sou filho de Deus, de que a doença não existe, mas no momento, devido à minha mente em ilusão, ela se manifestou e já que se manifestou, eu recorro ao médico, eu recorro aos medicamentos, né, tendo a certeza absoluta de que esses médicos e que esses remédios são manifestações fenomênicas do amor e da misericórdia de Deus. Tudo bem? Dá para viver em harmonia com esse pensamento? Né? Ok? Portanto, não há nenhum inconveniente em recorrer a eles, ou seja, aos médicos e aos remédios, nas ocasiões adequadas. Ok? Então, a prova, né, de que a Seichonoye não se opõe, porque às vezes nos perguntam isso, mas a prova de que a Seichonoye não se opõe a tratamentos médicos e aos remédios, está aqui, olha, no livro Minhas Orações. Esse livro está repleto de orações para tudo que você imagina e precisa, tá? E você pode adquirir na nossa livraria virtual da Seichonoye. Eu sempre divulgo a livraria virtual, porque através dela, e você está vendo o endereço aí embaixo na telinha, porque através dela você pode ter acesso a todos os livros maravilhosos da Seichonoye, eles vão chegar diretamente na sua casa, você pode presentear as pessoas, né? É um presente muito valioso.
Também agora, né, com o retorno, né, gradual das nossas atividades presenciais, você pode também adquirir os livros, né, na sua associação local, na sua regional, né, mas tenha sempre um livro da Seichonoye na sua mão. E o livro Minhas Orações, ele tem uma oração aqui, olha, no capítulo 2, é a primeira oração do capítulo 2. A oração se chama Ao Consultar o Médico. Então, a Seichonoye não é contra a consulta ao médico. Por mais que nós ensinamos que sim, com a prática espiritual é possível eliminar a doença, e diria mais, né? Com a prática verdadeira, né? Nós podemos sim propiciar para nós mesmos a cura metafísica, né? Que é a cura que independe de tratamentos médicos, independe de remédios, e é uma cura, né? Que supera, né? Todos esses tratamentos fenomênicos, ainda, né? Que ocorram milhares, né? Centenas de milhares de casos assim na Seichonoye, ocorreu na minha família, deve ter ocorrido na sua também, né? Mas não há nenhum confronto, né? Se você sentir necessidade de um tratamento médico, agradeça ao médico, agradeça aos remédios, faça essa oração, olha, ao consultar o médico, porque são mãos misericordiosas de Deus que vão te tratar, que vão te dar o melhor diagnóstico, o melhor tratamento, para que você, através desse tratamento, possa, enfim, manifestar a sua natureza perfeita e saudável de filho de Deus, tá bom? Então, o médico é um instrumento de Deus. Então, ao consultar o médico, olha que bonita a oração. Toda doença se origina na mente. Devemos, portanto, evitar instabilidade mental e preocupações a respeito de doença. Quando você se submeter a tratamento médico, convém reverenciar sua imagem verdadeira e a do médico também. Então, como que você vai reverenciar a imagem verdadeira do médico? Está aqui na oração. Este médico é enviado de Deus, é manifestação do amor de Deus, as suas mãos são mãos de Deus, seu tratamento é eficaz, obrigado, obrigado, obrigado. E como que você vai mentalizar para você mesmo? Sou filho de Deus, sou perfeito, sou saudável, minha perfeição interior está se manifestando cada vez mais nitidamente. Ok? Que tal levar esse livro, né? Quando for ao médico, enquanto está lá na sala de espera, vai falando essa oração, né? Vai falando essa oração. Olha, espalhe essa oração para as pessoas. Vamos presentear com esse livro Minhas Orações, né? Para a pessoa sempre carregar no bolso, na bolsa, né? Olha que lindo! E olha, é baseado nesta oração, sou filho de Deus, sou perfeito, sou saudável, minha perfeição interior está se manifestando cada vez mais nitidamente. Quando eu tenho que tomar um remédio, é isso que eu mentalizo. Que através deste remédio, a minha perfeição interior está se manifestando mais nitidamente. Ok? Quando tomar um remédio, mentaliza, a minha perfeição, a minha saúde está se manifestando mais nitidamente através deste remédio. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tenho duas grandes amigas, né? Que uma tão querida, né? Ela estava cuidando da sua mãe, né? E ela tinha que ministrar muitos remédios para a mãe, ela estava necessitando, o corpo necessitava daqueles remédios. E a mãe então começou a ficar tão contrariada de ter que tomar tanto remédio, e quando chegava o horário que a filha, né, ia levar o remédio, a mãe falava, ai minha filha, mais veneno, eu tenho que tomar mais veneno. Essa minha amiga linda, que é preletora da Seichonoye, ela falava para a mãe dela, mamãe, isso é saúde. A senhora está tomando saúde. Olha, a partir do momento, né, que a filha começou a falar, né, essa luz maravilhosa, né, através dessas palavras, mamãe, a senhora está tomando saúde, a mamãe começou a tomar aqueles remédios e a sua saúde foi se restabelecer.
se restabelecendo rapidamente. Né? Aí uma outra grande amiga que ouviu dessa amiga também, né, esse relato, também teve a honra, né, de cuidar da sua mãe. Né? E ao cuidar da sua mãe fazia a mesma coisa, mamãe, vamos tomar saúde. Chegou a hora de tomar saúde. E assim ministrava os remédios para sua mãe. E essa mãe dessa minha segunda amiga, né, ela se submeteu a um tratamento de radioterapia. E no momento da radioterapia, o que ela conversava com a mãe? Mamãe, a senhora está recebendo luz de Deus. Né? Foi um tratamento de câncer de mama, né? Então recebia, né, aquela radioterapia e naquele momento, né, ela falava, mamãe, a senhora está recebendo luz de Deus, isso é luz de Deus, isso é luz de Deus. Olha, ela fez um tratamento de radioterapia de várias sessões e ao término de todas essas sessões teve a consulta médica, a médica falou assim, ai, deixa eu ver o quanto que queimou, porque eu preciso receitar, né, um creme para a senhora começar a usar agora. Aí quando a mamãe dessa minha amiga mostrou, a médica ficou admirada. Não tinha queimadura nenhuma. Ela falou, eu não acredito, eu nunca vi uma paciente não ter queimadura pelo número de radioterapia que a senhora fez. A senhora não tem uma marca, não teve uma queimadura. Aí sabe o que a mãe respondeu, né? Para essa médica? Ah, é porque a minha filha falava que eu estava recebendo luz de Deus. Olha que lindo! Né? Esse é o relato da preletora Rosane Pires e o anterior é da preletora Cidinha Firmino, né? Da Regional Santo André e a Rosane da Regional São Bernardo, minhas duas grandes amigas, no hall de muitas grandes amigas que eu tenho com a graça de Deus. Né? Então, olha que experiências mais lindas. É possível viver em harmonia. Né? Mas vamos continuar aqui, que a gente tem mais uns minutinhos para terminar a orientação do professor Seitel, né? Para esse senhor. Então ele fala assim, quer dizer que a gente pode tomar remédio quando julgar conveniente? Né? Aí o professor Seitel fala, sim, mas é preciso que esse julgar conveniente seja correto. Né? Então o professor Seitel quis dizer o seguinte, não é para qualquer coisa vai tomando remédio, né? Qualquer manifestação, ou seja, não é para criar dependência excessiva na matéria. Tá? Quando for realmente algo que é necessário, que é mais grave, aí tudo bem, pode recorrer, né? Mas assim, é importante também que a gente tenha esse cuidado, né? De estar se desapegando, né? Da matéria e sempre então chamando Deus, chamando essa força vital que existe dentro de nós, que é essa força curativa natural que também promove a saúde. Tá? Mas e nos casos de adoecimentos de criança? Geralmente as mães se apressam em levar o filho ao médico quando percebem algum sintoma de doença. O senhor acha que em vez disso elas deveriam ler a Sutra Sagrada e ficar calmas? Aí o professor Seitel fala tão bonito aqui, né? Que não tem problema nenhum, né? Se sente necessidade de levar a criança num pronto-socorro, né? Até da criança ser internada, faça tudo isso com gratidão. E enquanto a criança estiver sendo socorrida, seus pais poderão naturalmente praticar a meditação Shinsokan, ler a Sutra Sagrada, não é? Como vê, não é preciso optar por um ou por outro. Isto é, ao mesmo tempo que praticamos a meditação Shinsokan e fazemos a leitura da Sutra Sagrada, podemos também receber tratamentos médicos, tá? Podemos também, né, recorrer a hospitais, não há problema algum. Tá? E aí ele continua, aí finalmente ele fala, eu sou farmacêutico, eu tenho uma farmácia, né? Aí o professor Seitel fala assim, ok, né? Não se preocupe, continue vendendo os seus remédios. O que importa é a maneira que a pessoa vai utilizar o remédio. Tá? A pessoa não deve se tornar dependente dos remédios a ponto de logo recorrer a eles ao mais ligeiro sintoma
né, de resfriado ou de diarreia, então tem que ir com calma, né? Aí esse senhor perguntou, ok, então eu já compreendi como que deve ser, né, a atitude mental ao se tomar um remédio. A gente já leu aqui a oração, né, ao consultar o médico, a gente já viu aqui que a gente deve orar junto com os tratamentos médicos e também temos aqui no livreto Shinsokan, na oração à refeição da Seichonoye, na página 41, que diz o seguinte, o doente a quem for ministrado o remédio deve dividi-lo em 4 partes e tomá-lo com a mesma mentalização, ou seja, com a mentalização anterior, que depois vocês podem ler, né, que fala que a cada, né, parte do remédio que a gente vai tomar, né, se é um comprimido, então pode dar 4 goles, por exemplo, tá bom? E a cada gole, então, vai mentalizar que nós estamos sendo perdoados, que o outro está sendo perdoado, que Deus está nos perdoando e que todos estão felizes. Então, também nós vamos mentalizar, né, que tudo está sendo perdoado, que todos estão sendo abençoados, que todos são filhos de Deus, são saudáveis. Então, essa mentalização a gente deve fazer ao tomar remédio. Está aqui na página 41, tá bom? Ok, e eu como vendedor, ele pergunta, né? Como deve ser a minha atitude mental ao vender um remédio? E aqui então o professor fala o seguinte, né? É fundamental ter a consciência de que uma coisa sequer existe que seja exclusivamente matéria. Ou seja, remédio, como já foi dito também aqui, é manifestação do amor de Deus. Não é simples matéria, então venda para o seu cliente, né, esta manifestação de Deus, tá bom? Então é com esse sentimento você vai mentalizar na hora que estiver vendendo, né, que este remédio ajude essa pessoa a recuperar a saúde e tornar-se feliz, que este remédio ajude esta pessoa a exteriorizar o seu verdadeiro aspecto sadio e maravilhoso. Olha que lindo, né? Por isso, com essa atitude mental, né, de ir ao médico, de receber os remédios, né, com essa atitude mental de sempre, né, estar em harmonia com tudo e com todos e com um sentimento de gratidão com tudo e com todos, pode ter certeza que a cura será rapidamente restabelecida. Felicidades a todos, dê seu like e até nosso próximo encontro. Muito obrigado, muito obrigada. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Sim, você pode viver uma vida feliz. Pode receber vibrações de amor e de cura. Iluminar o seu dia a dia. Descobrir a solução para qualquer desafio. E reencontrar todas as maravilhas que a vida te dá.
Para trazer essa mudança para a sua vida, você é nosso convidado para a edição única e virtual do Seminário da Luz 2021. Dia 21 de novembro de 2021, das 14h30 às 18 horas. Para saber mais e fazer a sua pré-inscrição, acesse nosso site www.sni.org.br. Esperamos por você. Muito obrigado!